Hoje eu decidi falar de um assunto do qual eu vim refletindo muito nos últimos dias. É sobre ser alguém que rompe o ciclo familiar, sobre os problemas de você não romper o ciclo familiar, o que é ser alguém que decidiu romper esse ciclo, quebrar esse ciclo, como você se torna se você ainda não for. E basicamente o que é esse ciclo familiar que eu tô me referindo, né? O ciclo familiar nada mais é do que padrões estabelecidos ali que se mantêm em um ciclo ao longo da linhagem da família, né? Basicamente alguns padrões, como por exemplo uma vida baseada em previsibilidade, segurança, estabilidade, você buscar sempre ter a aprovação dos seus parentes, então você nunca vai sair daquela linha da qual é um padrão que todos meio que seguem, então fazer coisas que sejam aprovadas pelos seus pais, pelos seus parentes, ou até mesmo amigos próximos também. E as suas escolhas, elas são baseadas para você evitar conflitos. Quando eu tive essa fase onde eu ainda não tinha tomado essa decisão de quebrar esse ciclo, onde eu fazia basicamente a ideia que todo mundo seguia, eu tinha muito mais dificuldade de expressar meus desejos, que eu sabia que seriam meio contraintuitivos para a visão dos meus pais, por exemplo, ainda quando eu morava com eles, era muito novo ainda, né? E isso vai acabar te travando muito e te impede de dar novos passos diferentes. E o maior ponto negativo mesmo é que você não vai estar seguindo a vida que é sua e baseada nos teus desejos, nas tuas convicções e nos seus sonhos de verdade. Porque você vai estar sempre se moldando àquilo que os seus pais esperam de ti, que a sua família vai esperar de ti, e você vai estar fugindo desse conflito, desse confronto com eles por conta das suas decisões. Então quando você pensa em alguma coisa um pouco diferente, um pouco fora da curva, que veio de dentro de ti, dos teus desejos, você acaba sempre pensando, mas o que eles vão achar? O que eles vão pensar? E algumas coisas ao longo do tempo tu vai já sabendo, até pensei nisso, mas eu sei que eles não vão gostar, então deixa pra lá, nem vou falar sobre essa ideia. Uma coisa que é uma bola de neve que vai se acumulando, vai piorando, e tu não vai conseguir desenvolver nada fora da curva, porque provavelmente os seus pais vieram primeiro de um tempo onde não tinha várias coisas, o mundo era outro, então questão de faculdade era muito mais importante, não existia internet, não existiam vários meios de fazer dinheiro que existem hoje, e eles não conseguem ter essa percepção, e a gente não pode também realmente esperar que eles tenham isso. E é por isso que a gente tem que ter a mentalidade de acreditar em nós mesmos, nas nossas convicções, e parar de se preocupar com o julgamento deles. Se você se mantém nesse ciclo e não busca quebrar ele, abandona muitos sonhos antes mesmo de tentar, por conta desse medo do que eles vão pensar de você, e aí você vai se tornar um adulto que depende ainda emocionalmente para tomar suas decisões dos seus pais ou dos seus familiares mais próximos. Eu sempre fui alguém que tinha muitas convicções fortes, sempre fui alguém que acreditava muito nas minhas ideias e não queria me deixar levar pelos outros, mas ainda assim, quando você tá naquele ambiente onde os seus pais querem muito decidir as suas coisas, querem o teu bem, mas querem que façam o que eles querem, é um conflito quando você decide sair um pouco dessa linhagem, dessa linha deles. Não quis fazer faculdade por conta de sair da escola e ir direto, coisa que todo mundo tava fazendo, porque eu não queria fazer uma faculdade que eu não quisesse fazer só para dizer que eu tava fazendo. Então isso já foi um pouco contra eles e já gerou conflitos, e é uma coisa que muita gente já erra e já, não, eu vou fazer a faculdade que meus pais querem só porque eles querem, mesmo sem ter nenhuma ligação com o seu propósito, com os seus desejos, com as vontades e para a vida que você realmente quer e o seu propósito. E o pior de tudo é que se você leva isso no longo da vida, você pode acabar chegando lá nos seus 50 anos, os seus pais vão falecer em algum momento da sua vida, pode ser mais tarde, mais cedo, e quando isso acontece, você vê que tá sozinho, você tem que fazer as suas coisas, pode olhar para trás e se arrepender de não ter vivido a vida que você sonhou, não ter realizado os sonhos que você almejava, porque eles demandavam ações que você não tomou, porque você tinha medo de não agradar. E eu sempre vejo que eu quero chegar no final da vida e eu não quero olhar para trás e me arrepender, eu quero ter convicção de que eu tentei, de que eu fiz o que eu queria, fiz o que eu gostava, fiz o que meu coração mandava e me dediquei de verdade para poder prosperar, para poder ir atrás. É um conselho que eu acredito que todo mundo deveria estar seguindo. E você vai chegar num momento que você percebe
que não quer repetir essa história. E daí você começa a tomar os passos para começar a sair no rumo disso, que foi o que eu fiz. Vou estar me aprofundando mais ao longo do dia sobre esse assunto com vocês. Agora, dando a hora de eu ir para o escritório trabalhar, mas logo eu vou voltar para trazer mais para vocês sobre como é ser essa pessoa que quer quebrar o ciclo, os problemas que a gente acaba passando, como você pode estar se tornando uma pessoa se você ainda não é essa pessoa que quer quebrar esse ciclo familiar. E no final eu vou trazer para vocês como vocês podem estar continuando e não desistindo desse caminho, que vai ser o melhor caminho para vocês irem atrás do propósito da vida de vocês. Hoje a patroa pegou o carro para ir fazer uma função de novo da casa, fruteira, coisa do trabalho também, aí na prefeitura. Vou catou eu de novo, na banda de bike. Tô aqui agora depois do almoço para continuar o assunto para vocês, me aprofundar mais. O que eu quero falar agora é sobre como é ser essa pessoa que vai quebrar, que quer quebrar esse ciclo da família, que identificou isso que eu falei para vocês agora, para ajudar vocês também a identificar como a gente se sente, os problemas que tu vai estar enfrentando, muitos conflitos com meus familiares, com meus parentes, com meus pais que tanto querem meu bem, que tanto gostam de mim, e os conselhos deles estão na melhor das intenções. Quando eu tomei a decisão de quebrar esse ciclo e ir atrás das minhas convicções, dos meus objetivos, que eu acredito que seja o que você deve estar fazendo também, gera alguns conflitos, gera alguns problemas, você acaba não se sentindo muito encaixado naquele ambiente. Diversos assuntos, futuro de vida, questão financeira, gestão financeira, política, você meio que se desloca em muitas coisas, ou pelo menos algumas delas que são muito importantes, muito enraizadas ali na família. Então você acaba já se deslocando por isso, e muitas vezes você é mal compreendido. A política é uma coisa que pode acontecer, envolvendo principalmente economia, comigo aconteceu muito isso. Então você toma um lado diferente por umas razões, mas como a pessoa, às vezes eles não são capazes de compreender essas ações tuas, elas levam para outro lado, e isso gera muitos conflitos. Você questiona muito alguns caminhos tradicionais, por exemplo, quando eu entendi que não necessariamente fazer faculdade traria mais sucesso, traria mais prosperidade para mim, não traria segurança financeira, bater de frente com essa ideia enraizada também gera conflitos, também gera estresse. Você tem que entender até que ponto vale a pena, Vai ser um caminho natural, mas também o amadurecimento fez comigo com que eu perdesse menos tempo discutindo sobre isso, e você também vai fazer isso. Mal também você acaba sentindo muito medo de errar, porque você está tomando um caminho diferente com base nas suas convicções e tal. Aí teve aquela voz dos seus familiares falando que não era isso, e aí se você erra e valida o erro deles, você fica com mais medo, você fica com uma incerteza, porque você está acreditando numa coisa que você não necessariamente viu dar certo, Você tem exemplos ali agora com a internet e tudo mais de outras pessoas, mas você não viu tão perto, você realmente não tem como ter certeza, mas nada na vida é uma certeza, na verdade. Importante é você estar indo atrás dos seus desejos, do seu propósito. E um dos principais pontos da vida é você entender que isso não é uma rebeldia, você não é rebelde porque é jovem, isso é uma maturidade, é uma consciência, é a sua identidade se formando, e é importante que você valorize isso. É isso que eu tô pregando aqui pra vocês. É pra você valorizar a sua essência, valorizar o seu propósito, valorizar as suas convicções. É isso que eu quero que você repita pra si mesmo. Pra você se tornar essa pessoa, o principal é você estar consciente desse problema, como eu falei. Agora você já sabe os problemas que isso acarretam, o que isso existe de fato na vida de vocês. E aí, pra você se tornar essa pessoa quebrador de ciclo, você vai ter que passar a partir de agora a ter muita fé nas suas convicções, valorizar aquilo que você quer de dentro de você, que você quer fazer, que você gostaria de viver, a vida que você quer ter, que você quer levar, e não o que os outros querem. Não viver para agradar, mesmo que sejam seus pais, mesmo que sejam pessoas muito próximas, de muita importância para tua vida. E a partir do momento que você se torna, começa a vir cada vez mais parte difícil, essas
consequências, como eu falei, de como é ser essa pessoa, a parte mais difícil chega, que é de não desistir. Vou desenvolver mais sobre isso no final do dia. Vou pro trabalho de noite de novo agora, já dei uma descansada, almocei. Voltar para encerrar esse assunto, para explicar como se manter nesse caminho, por que você deve se manter nesse caminho e não desistir, como não desistir, você não volte para estaca zero, que isso pode acontecer muito também, mesmo depois de você tomar essa consciência. E eu vou desenvolver isso mais junto com vocês. Agora o carrinho é meu, bora. E aí, rapaz? Aquele sanduichinho de frango proteico, comer antes de jogar um futebolzinho, que demanda bastante energia, né? Aí, pessoal, agora são 7h30 da noite. Tô aqui agora antes de jogar um futebol, agora às 8 horas eu tenho um horário de futsal pra jogar, fazer aquele cardio, gastar caloria. E vou finalizar aqui o assunto com vocês. Vou aprofundar agora na questão sobre como continuar nesse caminho para romper esse ciclo e por que você deve continuar e não desistir. Vai acontecer de ocasionar em vários problemas, tua mente pode acabar se confundindo, ter dias de algumas recaídas, alguns momentos que tu vai pensar em desistir, que tu vai pensar que não tá valendo a pena, que tu tava errado. É importante você ter uma visão macro, assim, de cima daquilo que tu tá fazendo, para você entender que você precisa, você deve continuar. Lembrar dessas razões que eu falei, lembrar dos problemas que acarretam você, né? Não ser essa pessoa que vai quebrar. Essa é a vida que você quer ter e os benefícios que vão ser construídos no longo prazo, mesmo que agora você passe por alguns problemas. Já falei muito aqui no canal, acho que até um dos últimos vídeos aí, a respeito de você não desistir nos primeiros obstáculos, nos primeiros erros, nas derrotas temporárias. E isso tem muito a ver, se aplica muito nesse caso de você querer romper esse ciclo. Eu percebi que essa vida era a felicidade real que eu queria alcançar. Eu percebi que eu só ia ser feliz assim, chegando no final e olhando para trás e tendo orgulho disso. E para ajudar você não desistir, não sair desse caminho e se manter nele, é você entender que isso não é uma ingratidão com o seu passado, com a sua história, com a história da sua família, e sim uma questão de amadurecimento das suas ideias, né? Questão de você respeitar suas convicções, seus desejos, ir atrás do seu propósito e dos seus sonhos, independentemente se isso foge um pouco da linhagem ali das raízes que estava vindo da tua família. Você não está agindo necessariamente por impulso, e não está desrespeitando os seus pais, porque você está preferindo seguir as suas convicções. Você tem que ser inteligente, ouvir conselhos que tem a ver com algumas experiências que você pode adquirir para si. É muito importante isso, não estou falando o contrário. Mas separar esses conselhos do que é querer decidir por você, sabe? Quando você consegue fazer isso, isso é um amadurecimento. Traçar bons planos, sempre mantendo uma segurança, uma consciência daquilo que você está fazendo. Você não vai dar um all-in, jogar tudo pro alto e seja o que Deus quiser. Tem que ter sempre uma segurança, um plano ali de contenção, inteligência, estudar, analisar bem aquilo que tu está estruturando para você ter base. E só você tem essa base. E é por isso que é importante você ter consciência disso e não esperar que os outros acreditem em ti e te apoiem, porque quem tem acesso às informações que tu tem para pensar o que tu acha, quem tem os desejos é você.
Então é você que tem que ir atrás e fazer acontecer, e depois os resultados vão falar por si. Então é isso, você pode honrar a história da sua família sem necessariamente repetir os erros que eles fizeram. Na verdade, às vezes, para a época deles não foi errado, mas você repetir agora, com certeza vai ser muito mais atraso. Então começa a analisar, se adaptar e ir atrás dos seus objetivos. É isso que eu quis passar para você, porque ninguém vai quebrar esse ciclo por você, e esse custo para você quebrar esse ciclo pode parecer alto, mas o custo de você não quebrar ele é muito maior, é muito mais dolorido. Você pode ouvir isso de pessoas mais velhas lá no fim da vida, falam sobre o quanto se arrependeram de não arriscar, de ir atrás dos seus sonhos e de querer sempre ter agradado todo mundo. Acredito que vai estar ajudando muito vocês isso que eu falei aqui hoje, espero que ajude. Comenta o que achou do vídeo aí, se tiver algum conteúdo que você gostaria de estar vendo aqui mais, comenta também. Agora eu vou dar tem mais uns 10 minutos e vou estar indo pro jogo fazer esse joguinho e depois descansar. Obrigado por ter ficado até aqui, deixa um gostei e se inscreve se você ainda não for inscrito no canal. Valeu!